Hoje, no dia 14 de dezembro, o Pornhub retirou mais de 10 milhões de vídeos deles do ar, né, do site. Por quê? O que está acontecendo? O que é toda essa movimentação que tá rolando aí no mundo da pornografia, com esse gigante, né, com esse site gigantesco que é o Pornhub? O que tá rolando? O que isso significa? Pois é, eu vim fazer esse vídeo aqui pra tentar explicar um pouquinho do que tá rolando, porque são muitas coisas mesmo, então vou tentar dar um contexto geral, assim, né, de tudo o que está acontecendo e o que isso significa. Eu até já falei um pouco nos stories sobre isso, mas eu queria fazer um vídeo aqui pra gente tentar se aprofundar um pouquinho, né, nesse assunto, que é um assunto que, como vocês sabem, eu gosto muito de falar sobre, eu pesquiso muito sobre pornografia. A gente já falou aqui no podcast várias vezes, né, sobre a indústria pornográfica. Eu já participei do Vaginaria, tem um episódio meu lá falando sobre o meu TCC, que foi sobre a indústria pornográfica. Então é um assunto que eu estudo bastante, acompanho de perto e tal. Então vou tentar dar um panorama de todo esse bafafá que tá rolando desde o início de dezembro. No dia 4 de dezembro, um jornalista do New York Times chamado Nicholas Kristof, ele publicou um artigo chamado The Children of Pornhub, ou As Crianças do Pornhub. E esse artigo é muito bom, muito completo, eu até traduzi ele lá, coloquei no meu Medium, enfim, traduzi para o português de uma forma bem rápida, assim, e não sou tradutora nem nada, mas tá lá para quem quiser. E também foi publicado em vários outros jornais, inclusive jornais brasileiros. A mídia realmente começou a falar bastante sobre ele, né, por vários motivos. O primeiro é que foi o New York Times, então trouxe muita visibilidade, e com um jornalista famoso do New York Times, né, escrevendo sobre. E o segundo é que foi uma notícia muito chocante, assim, foi um artigo que para muitas pessoas chocou bastante. Eu vou dizer que tudo que eu li ali não foi nada de novo, entendeu? Pra mim. Pra uma pessoa que estuda sobre pornografia, pra uma pessoa que pesquisa sobre isso, né, através de um viés crítico, que tá em contato, assim, com ativistas, que segue ativistas e sobreviventes dessa indústria, nada do que ele escreveu ali foi, tipo, uma grande novidade, mas pra quem não sabia disso, né, pra quem não conhece esse lado aí horrível e nojento da indústria pornográfica, realmente foi muito chocante, assim, porque no artigo o Nicholas trouxe histórias de meninas, principalmente, né, muito jovens, que tiveram seus estupros publicados no Pornhub, né, e aí, gente, sério, eu não consigo nem imaginar a dor que isso é, sabe, tipo, imagina só, você ter sido estuprada, muitas vezes quando tava inconsciente e tal, e depois de dias, sabe, depois de tentar se recuperar dessa coisa horrível, né, desse crime que foi cometido contra você, desse trauma, alguém te manda um link do Pornhub falando que te encontrou lá e você descobre que tem vídeos do seu estupro pra internet inteira ver, pra um monte de macho assistir e bater uma punheta. Você consegue imaginar essa dor? Porque eu, sinceramente, eu tento ser, assim, obviamente, né, uma pessoa empática, tento pensar o que essas mulheres passam, mas eu não consigo nem sequer imaginar. Nada disso nunca aconteceu comigo, né, então realmente eu não sei dizer, mas deve ser horrível. E eu realmente, eu sinto muito, assim, por essas mulheres, sabe, eu fico muito mal e eu fico pensando nesse tipo de situação e deve ser horrível, horrível. E isso me faz ficar mais revoltada ainda, né, com a indústria pornográfica, mas tá. Quando eu leio esse tipo de história. Enfim. Calma, gente. Eu fiquei até mal agora pensando nisso de novo. E aí esse artigo, né, trazia as histórias dessas meninas e isso chocou muita gente, incluindo a Visa e a Mastercard, né, duas maiores empresas de cartão de crédito que trabalhavam com o Pornhub, porque, pra quem não sabe, você pode assinar o conteúdo premium, né, do Pornhub. Você pode ter uma conta premium, e aí você não vê anúncios e tal. Então, você podia fazer isso usando cartão de crédito. E aí a Visa e a Mastercard falaram, não, olha, peraí, já que o New York Times fez essa matéria extremamente chocante, a gente vai investigar isso, né? E falaram que iam investigar porque não iriam querer trabalhar com uma empresa, né, que tivesse esse tipo de conteúdo criminoso na sua plataforma.
E aí eles falaram que realmente iam parar de trabalhar com o Pornhub, isso foi acho que semana passada. E aí o Pornhub falou que iria fazer várias mudanças na sua plataforma, né, no seu site. Porque é isso, né, gente? Sentiu no bolso, doeu no bolso. Eles sentiram, né, porque iam perder a parceria com a Visa e Mastercard. Inclusive agora já perderam. Se você vai lá assinar o Premium, você só pode pagar hoje em dia em criptomoeda, o que dificulta bastante, né, para algumas pessoas terem. Então o Pornhub ficou revoltadinho, né? Então falou que vai fazer mudanças e tal. E aí, bom, aí por conta de tudo isso, né, o Pornhub fez diversas mudanças no site recentemente. Inclusive, eles lançaram, né, uma nota explicando por que eles tinham feito tudo, falando que eles são muito comprometidos com a segurança e pipipi, popopó, o que a gente sabe que não é verdade, claramente, né? Senão não teria todas essas histórias de várias mulheres, de várias meninas, né? Na verdade, menores de idade, muitas vezes crianças mesmo, desde crianças, que tiveram seus abusos expostos, né, naquela plataforma. E eu tava lendo agora que, inclusive, a nota do Pornhub. E, gente, é muito ridícula, sério. Se alguém quiser ver, eu tava lendo no Twitter deles, mas acho que tá nas outras redes sociais também. E a nota é super tipo, porque a gente fez várias mudanças, porque agora só pessoas que têm conta verificada vão poder postar, e isso o YouTube e o Facebook não fazem. Aí na própria nota eles falam, tipo, mal do Facebook, eles falam, porque o Facebook também tem pornografia infantil, enfim. Gente, é ridículo, ridículo, é sério. É tipo, eles ficam tentando falar mal dos outros sites, entendeu? Pra tirar o deles da reta. Quando é tipo... Pois é, né? É claro que no Twitter tem pornografia infantil, é claro que no Facebook e no Instagram, etc, tem pornografia infantil, mas não tanto quanto no seu site, né, amigo? Então, assim... Enfim. E aí foi por isso que todos esses vídeos foram retirados do ar, né? Porque ontem, né, na madrugada de ontem pra hoje, eles retiraram todos os vídeos que não fossem de contas verificadas. E isso foi mais de metade do site deles. Mas aí aqui tá, né? Por isso que eu trouxe todo esse contexto pra gente falar um pouquinho sobre as mudanças que foram realizadas e o que elas significam, né? Porque o que significa uma pessoa que só tem uma conta verificada que vai poder fazer o upload agora? É uma pessoa que participa do programa deles, de tipo... de produtores e sei lá o que, de produtores de conteúdo. E, em tese, essa pessoa tem que ser maior de idade, né? Mas, como disse a Laila, que é uma das grandes ativistas, né, dessa proposta aí, dessa campanha chamada Trafficking Hub, que é o Tráfico Hub, né? Tipo, pra falar sobre como o Pornhub estimula o tráfico de pessoas, de mulheres. A Laila fez uma thread no Twitter, inclusive, falando sobre como o Pornhub já verificou abusadores, pessoas menores de idade. Então, assim, conta verificada deles não diz muito, né? Não significa que vai ser um pornô que foi feito de forma ética e que foi respeitoso com as mulheres. Enfim, se você acredita nesse tipo de pornô, né? Porque eu não acredito. Mas tá. E aí me leva ao meu próximo ponto, né? De falar sobre essas mudanças, sobre essas coisas que o Pornhub fez, que, cara, não são, obviamente, nem de longe o suficiente, mas é alguma coisa, sabe? Não vou falar que, nossa, a gente não pode ficar feliz com isso não é nada, isso não representa nada. É alguma coisa, sabe? Eu consigo imaginar, tipo assim, velho, as meninas que finalmente conseguiram, né, ter o vídeo delas retirado de lá depois de anos pedindo por isso e... eu acho que pra essas sobreviventes isso é bem importante, sabe? Não tô falando que não tô minimizando. Mas é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Que eles já deveriam ter feito muito tempo atrás, que o governo já deveria ter feito eles fazerem muito tempo atrás, e não a Visa e a Mastercard, né? Pressionadas por grupos de ativistas. Mas enfim, como a gente sabe, todos os governos são coniventes com isso e tão pouco se fudendo e não estão fazendo nada, né? E aí agora
o Pornhub vem tentar pagar de bonzinho, vai tentar falar que não, que tá super preocupado, blá blá. Depois de passar anos e anos ameaçando as vítimas que estavam expondo isso, ameaçando jornalistas que já fizeram várias outras matérias, porque assim, essa não foi a primeira matéria sobre esse assunto, sabe, gente? Várias jornalistas, mulheres inclusive, falaram antes, né? E não ganharam toda essa repercussão que o jornalista do New York Times teve, né? E várias mulheres estão falando isso há anos, várias ativistas, várias feministas radicais, várias mulheres que são contra a prostituição estão falando contra o Pornhub há tanto tempo, sabe? Então, assim, eu não vou falar que não foi um ganho, né? Porque, porra, mais de 10 milhões de vídeos foram deletados. Pra mim, isso é incrível. Isso tem vários lados positivos. E vai se tornar um pouco mais difícil, entendeu? Pra achar esse tipo de conteúdo no Pornhub a partir de agora. Vai, porque eles estão com o cu na mão, então... Desculpa, né, falar dessa forma, mas enfim. Então eles vão tomar mais cuidado, em tese. Mas, assim como eu falei nos stories, eu acho que sempre fica a reflexão, né, sobre o que é estupro e o que é isso que tem nesses sites pornográficos. Porque, por exemplo, né, o Pornhub falou ali, porque no YouTube também tem isso, porque no Facebook também tem isso, tipo, querendo, né, falar que, a gente não é diferente das outras redes sociais. Mas isso não é verdade. O conteúdo pornográfico é um conteúdo que é diferente dos outros que a gente posta nas redes sociais, sabe? O conteúdo pornográfico já é inerentemente violento para a mulher, já é um abuso, né? Enfim, na minha visão, na visão de muitas pessoas, se você tá pagando ali pra mulher tá ali transando na frente de uma câmera, você já está abusando dela. E mesmo que você não considere isso, tá? Vamos dizer que você não considera, que você considera que esse sexo é consensual, ok. Mas, mesmo assim, não tem como você me dizer que a pornografia que você consome é 100% ética, que você sabe que ela é feita corretamente, que tá tudo certo, porque a gente não tá, né, no set de filmagem, e a gente sabe quanto estupro ocorre diariamente com as mulheres, né, mesmo, né, na vida, nas nossas vidas, não só num estúdio, num lugar ali, né, que tá filmando a pornografia, nem nada assim. A gente já não é respeitada, né, com parceiros, com homens, com ficantes, com namorados, com qualquer pessoa, assim. Agora imagina quando tem dinheiro envolvido, quando tem uma produção capitalista, entendeu? De uma pornografia ali envolvida, produtores, diretores, toda uma indústria por trás. Você realmente vai me dizer que não tem estupro nesse tipo de produção? Que as mulheres ali são respeitadas, que os desejos delas são respeitados, que as vontades delas são respeitadas em cada uma das cenas, em cada um dos vídeos. Eu duvido bastante. Eu acho que é bem impossível da gente ter essa certeza, da gente saber, né, que elas estão sendo respeitadas. E por conta disso, eu sou contra essa indústria no geral e esse tipo de conteúdo no geral. Então, por isso mesmo, nós que somos ativistas, né, contra a pornografia, sabemos que não é suficiente o Pornhub falar que vai, agora só as contas verificadas vão poder postar. A gente sabe que não é o suficiente. A gente sabe que ainda vai acontecer de ter vídeos ali de menores de idade, de estupro. E também que, cara, não adianta os caras falarem... Não é que não adianta, entendeu? Mas que não é suficiente eles falarem em 2020... finalmente tiramos seu estupro ali do ar, sendo que essas mulheres já sofreram por anos e anos e anos. É tipo... Eles só retiraram os vídeos do ar, só isso. Eles fizeram mais alguma coisa? Eles deram uma indenização? Eles pagaram pra essas mulheres? Eles estão pagando a terapia que elas com certeza estão tendo que fazer? Não. É como a Layla disse no Twitter. Você apagar as provas de um crime não faz com que esse crime não tenha acontecido. Então, assim... Sim, isso foi um ponto positivo. Não foi o suficiente. O Pornhub ainda tem que acabar. Ainda é uma indústria nojenta. E tem que ser responsabilizado judicialmente por todos esses crimes, sabe? Não é o suficiente você fazer uma matéria no New York Times e romper com eles, assim, sendo a Visa e a Mastercard, e eles deletarem os vídeos, sabe? Isso não é o suficiente. Se eu mato alguém e depois falo, não, foi mal que eu matei essa pessoa, eu não vou ser absolvida, entendeu? E... Enfim, não tem como, sabe, gente?
é criminoso. É tipo, eles precisam ser responsabilizados judicialmente pelas merdas que eles deixaram no site deles por anos e anos e anos e causou diversos traumas em diversas mulheres e meninas no mundo inteiro. Então, foi um ponto positivo? Foi. Vieram mudanças que vão mudar profundamente, já mudaram, né, profundamente o site? Sim. Muito conteúdo foi apagado, tipo, muito mesmo. E acho que mais conteúdo vai ser apagado, inclusive em breve. E muitas coisas estão mudando. Mas isso é o suficiente? Não. Então, eu acho que esse tipo de história tem que servir de alerta pra gente, pra pensar sobre a indústria pornográfica como um todo, pensar sobre por que esses sites existem, por que eles estão aí, por que nenhum governo faz nada sobre isso, pressionar os governos pra que eles façam. Porque como eu disse hoje, sabe, até zoando no Twitter, tipo, Visa e Mastercard fizeram mais pelo movimento anti-pornografia do que o governo do Canadá, né? Pra quem não sabe, o Pornhub fica em Montreal. Enfim, governo do Canadá, aquele governo do Justin Trudeau que se diz super feminista e tal, apoia as mulheres e blá blá blá. Então é isso, gente. Desculpa que se esse vídeo ficou longo. Eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, como vocês podem ver, e eu poderia ficar aqui falando mais meia hora sobre isso. Mas eu não vou, porque eu não quero ficar 1 hora aqui de vídeo, enfim. E é só pra gente refletir mesmo sobre todas essas mudanças. E eu quero deixar aqui só o meu, sei lá, meu grande obrigada a todas essas ativistas contra a pornografia, todas essas organizações que pressionaram a Visa e a Mastercard pra fazer isso, ao jornalista que escreveu a matéria do New York Times. Assim, eu tô falando como se essas pessoas fossem ver esse vídeo, né? Não vão, mas assim, só dizer que eu agradeço muito, muitíssimo todo o trabalho que eles fazem. E se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, sigam o perfil da Recuse a Clicar aqui no Instagram. Vou até deixar o @ aqui nos comentários, porque é lá que eu vejo muitas notícias, né? Lá ela sempre posta notícias sobre pornografia, sobre tudo isso que tá acontecendo, e é muito interessante. Então, sigam eles lá e continuem nos acompanhando aqui no perfil. Eu vou continuar falando e compartilhando, né, se tiver mais alguma notícia sobre isso também.